Olá, meu nome é Claudecir Calheiros. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo de uma proposta voltada a desenvolvimento humano, relacionada e articulada conforme os temas forem sendo compartilhados, com a ideia também de projeto de vida. Essa é uma nova dinâmica no meio acadêmico, no ensino médio, como um componente curricular importante para criar um sentido de organização e um sentido de propósito para uma boa experiência em nossa existência, relacionada com a questão filosófica, com a questão de profundidade, com a questão de ganho de nível de ser humano, e que com o tempo ela foi sendo estereotipada, né? Foram sendo criados arquétipos a serem alcançados de felicidade, que na verdade nós estaremos compreendendo um pouco mais profundamente nessas aulas, que são engodos, e que as estatísticas que trazem o contrário em relação ao desenvolvimento humano, dizendo que as pessoas não estão assim tão felizes, elas trazem sim elementos aí realmente perceptíveis e mensuráveis, né? Caminharmos com um propósito mais bem definido, uma experiência mais bem organizada e tendo uma noção melhor do que é bom para o nosso ser, e também uma noção adequada do que é proposto para que a pessoa tenha uma experiência interessante, né? Então, nessa articulação que muitas pessoas acabam perdendo uma ideia mais bem estabelecida de desenvolvimento humano e causando consequências, né? Bem, a aula de hoje nós falaremos de cosmovisão ou visão de mundo, que é o que determina muito em nossas vidas. Então, se a nossa vida está desorganizada, se nós estamos muito dispersos, pouco produtivos, produzindo o mínimo, se estamos extremamente distraídos com as incríveis distrações que existem hoje em dia, né? Especialmente online. A distração é algo prazeroso para a pessoa humana, para a mente humana, mas a maturidade é justamente o desenvolvimento da noção de presença, de engajamento e de envolvimento, que transforma o prazer infantil da distração em uma consistência de ser, de estar, de se envolver. E a visão de mundo determina muito sobre isso. Então, se nesse primeiro quadro a nossa vida está desorganizada, sim, formas geométricas aleatoriamente jogadas no plano da vida, então você pode observar que não faz sentido algum um desenho, né, com formas geométricas jogadas aleatoriamente. A vida também é assim. Muitos temas estarei desenvolvendo com vocês. E alguns deles nós aprofundaremos até questões de desmotivação profunda, o que pode se tornar, por exemplo, depressão, né? A vida estruturada, o que nós vamos mostrar agora no segundo desenho. Veja, observe lá, um desenho organizado com essas mesmas formas geométricas. No entanto, agora faz sentido. Você dispondo as formas geométricas, facilmente você faz uma leitura do que tem ali para você. A vida é assim, e isso demanda da visão de mundo. Eu trabalho com alunos no ensino médio, também no ensino médio, e esse é um grande desafio para qualquer professor. Fazer os alunos entenderem que eles estão no momento de organizarem esse desenho. E não são apenas alunos, pessoas com já experiência de vida, muitas vezes não têm essa noção de organização desse desenho, de que essa organização atinja vários ambientes. De repente a pessoa está com uma organização razoável profissionalmente, mas e a questão pessoal e a questão social? Ou a questão pessoal
ela está muito focada nesse momento em estudos, alguma coisa assim, para organizar outros aspectos, mas as relações interpessoais, que nós estaremos aprofundando também, as questões sociais que muito nos influenciam, nós estaremos aprofundando também, como esses aspectos podem ser percebidos, melhor alinhados e melhor explorados por nós numa proposta de desenvolvimento humano em sua normalidade. A normalidade proposta no passado, como eu falei na introdução do desenvolvimento humano, sendo retomada em meio a um tsunami de coisas nesse mundo, de todo tipo. Todo tipo de distração, todo tipo de adversidade, todo tipo de desafio, de conflito, de questões sociais bastante complexas, e você conseguir organizar-se e seguir o seu desenvolvimento humano, como é, quero dizer aqui, proposto desde a sua primeira inalação. A nossa realidade é determinada pela nossa visão de mundo, né? Não é mesmo? Se uma pessoa dentro de uma sala de aula, um aluno é muito disperso, disperso no recreio, nos corredores, quando o professor está fazendo chamada ou fazendo alguma brincadeira, conversando com os alunos, ele é disperso, obviamente, mas no momento da aula ele também é disperso. O que falta para ele? Maturidade. Ele não entende isso, né? Ele não percebe a importância do momento de desenvolvimento, ele não faz essa leitura. E isso vem da visão de mundo que ele tem no momento. Isso acontece com profissionais. Quando você está numa empresa, alguns poucos profissionais se diferenciam pela visão de mundo que eles têm. E isso não é determinado pela questão técnica. Alguns profissionais são altamente qualificados tecnicamente, no entanto, são fracos em relação à sua visão de mundo. Quando uma pessoa tem um bom desenvolvimento tecnológico, e obviamente se ele tem uma boa visão de mundo, é claro que ele terá um bom desenvolvimento técnico, né? E vários desenvolvimentos humanos, pois a visão de mundo determina a sua realidade. Essa pessoa deveria ser o líder, né? Essa pessoa deveria ser o promovido, essa pessoa deveria ser, provavelmente seria aquele cara, aquele indivíduo que o cliente vai atrás dessa empresa em função daquele profissional e não da empresa. Nem todas as pessoas entendem isso, né? Porque essa pessoa com visão de mundo promove uma experiência interessante em três aspectos. Relembrando, serão várias aulas, ok? Para que você acompanhe. Em três aspectos. Então, um aspecto com ela mesma, um aspecto com os demais, né? E aspecto com algo sistêmico, algo mais amplo. E isso passa a ser percebido, passa a ser perceptível. Então, a experiência dela como profissional, como pessoa e como cidadão, ou questões sociais que são importantíssimas, hein? Tá? Estamos falando aí das relações, do envolvimento com as demais pessoas. E em uma aula específica vocês entenderão isso mais profundamente. Então essa pessoa tem visão de mundo, ela tem uma experiência melhor, então ela passa a promover uma conexão diferente, uma interação diferente, associado a uma produção boa também do que ela se propõe a fazer, né? A nossa visão de mundo é construída a partir da nossa mente. Então, a nossa mente é de responsabilidade nossa, não estou brincando, é bastante sério isso. Eu falarei em uma aula sobre a pílula da felicidade. Não é uma ação muito responsável de quem busca facilitar as coisas para questões que são próprias do seu desenvolvimento. Então, a sua mente, né, ela tem vários ambientes, né? Aprofundaremos depois, vários setores, e um setor é o da distração, e ela tem
setores de foco, setores de engajamento diferenciado, aquilo quando você está lidando com algo que você gosta, né? É tão diferente para você, né? A tua produção é tão melhor. Ela tem acesso a questões de empatia, né? Questões de sensibilidade humana, de emoção. Ela traz a sua história, tudo que aconteceu de bom e de ruim, entre aspas. Esse de ruim depois eu explico melhor. Na sua vida. Então, essa mente é responsabilidade sua, entende? Você precisa ter um pouco mais de estrutura, né? E essas aulas também tratarão um pouco mais desse assunto. Como é importante você assumir-se a si mesmo. E partindo da sua mente, inicia-se a visão de mundo, né? Ou seja, você é alguém que olha para o mundo e você tem, independente da sua experiência, da sua qualificação, você tem uma postura protagonista. Então você não é um seguidor de ideologias, um seguidor de dogmas, um seguidor de crenças. Você é um construtor da sua experiência a partir do seu envolvimento e de um contínuo processo de interação humana e social, mas com a responsabilidade de que você estará sempre construindo a sua liberdade intelectual, você estará construindo a sua experiência sempre no seu ser, e esse meu amigo ou minha amiga que esteja assistindo o vídeo é um aspecto central e fundamental para que você esteja sempre acessando as suas forças pessoais. Quando você é um seguidor, é uma pessoa. Quando você vive em bolhas ideológicas ou dogmas ou crenças limitantes ou limitadas, você não cria a sua experiência em si mesmo, né? Você acaba dependendo de que tragam para você a motivação, as respostas, as soluções, né? Para que você siga adiante. Não é o mais adequado na minha visão, e isso eu quero estar compartilhando com você. Para nós começarmos a caminhar para o final da aula de hoje, para a visão de mundo, eu quero que você entenda que nós temos normas, limites, impostos, entre aspas. Essa palavra imposto parece uma fala ideológica de que nós vivemos em um mundo burguês ou um mundo dominado por elites. Eu vou descortinar também esse discurso. Normas que existem em sociedade, tradicionalmente. Muitas normas são coerentes e importantes. E muitas normas são realmente com foco em dominação e controle, claro. Existem normas, existem limites. Essas normas e limites vão estabelecendo a nossa visão de mundo de forma subjetiva, mecânica e inconsciente, sem que nós percebêssemos. Então, se alguém cumprimenta como nós conhecemos essa forma em interação social de uma determinada forma, então nós vamos lá e faremos dessa forma, né? São normas e limites que vão surgindo. Se dizem para nós quando nós olha, não deve comer muito açúcar, né? É um limite colocado pela sociedade, né? Não é um mecanismo de controle. Mas é uma informação coerente, interessante. Todas as informações podem chegar, passar por nós livremente. Você é que precisa ter a liberdade intelectual para navegar tranquilamente e filtrar, né? Então existe um limite em relação a não comer açúcar, que chega até a você. Bom, legal, vamos saber um pouco mais sobre isso. Vou começar, inclusive, a observar. Você precisa ir para a escola de uniforme. Interessante, né? É um sistema aí relacionado com a escola. Na empresa, chega-se às 8, sai às 17h30, ok? 1h30 de almoço, 1 hora, não sei. São normas, são limites. Em casa, por exemplo, que tipo de limite seus pais lhe colocaram? Né? As questões não são questões ideológicas que estamos falando aqui, nós estamos falando de normas e limites colocadas pelo mundo, pela sociedade, pelos nossos pares,
e que criam determinadas visões de mundo, né? Então, para mim, a visão de mundo é importante que eu obedeça certos limites, que eu obedeça certas normas, que vão incutindo em mim determinados valores. É imprescindível, amigo que esteja assistindo esse vídeo, pois a estrutura de valores remetem à estrutura social. Eu respeito você, você me respeita, eu te ajudo, você me ajuda, eu valorizo você como pessoa humana, eu me valorizo como pessoa humana, eu respeito a natureza, eu amo uma força maior e respeito. Todos esses aspectos são fundamentais, né, para a experiência humana. Mas todos esses aspectos também criam valores e crenças. Então nós olhamos para o mundo através desses valores. Ok? Então, se alguém chega para você e banaliza a religião, o que é bem comum, se você tem uma estrutura bem clara dentro de você, você é forte, você é tranquilo e você observa aquela pessoa, ouve e deixa aquilo que ela trouxe como presente para você, fica para ela, não te interessa, porque ela não compreende o que é ter uma estrutura de valoração dentro da pessoa, que eu falarei melhor numa outra aula. Esses valores são muito importantes. E quando nós percebemos a outra pessoa, a estrutura de valores que ela tem, nós também passamos a compreendê-la um pouco mais. Ok? E isso nós vamos entendendo a visão de mundo de cada indivíduo também, gradativamente, né? A visão de mundo é muito determinada também por ideologias. A ideologia, no meu ponto de vista, não é uma coisa boa. Não tem nenhuma vantagem ter uma ideologia. Porque a partir da ideologia é onde você para de pensar por si mesmo e para pensar como uma visão ideológica, que não é a sua visão de mundo, é uma visão proposta, aceita de forma dogmática. Isso eu explicarei melhor em uma outra aula. Portanto, a ideologia determina a visão de mundo de muitas pessoas. Todos os tipos de ideologia determinam comportamento, pensamentos, formas de pensar e limitam a visão de mundo da pessoa em suas ações a essas ideologias. Eu reforço aqui que se você constrói uma liberdade intelectual, uma estrutura de valoração dentro de você, é isso que te move, que te dá a motivação e que te dá o entusiasmo para a vida. Se você se move por ideologias ou crenças, você depende que aquilo funcione. Então a pessoa procura adequar aquilo à visão de mundo dela para que aquilo faça sentido, para que ela possa caminhar, né? Então, quando uma pessoa, o que é muito curioso, muito interessante de ver, quando a pessoa quebra o paradigma da ideologia e sai dele, ela se sente muito, nossa, que liberdade, como que eu não percebia isso ou aquilo? Porque a visão de mundo dela, era da ideologia, o que é bastante limitante. E para fechar essa parte da aula de visão de mundo, que eu vou continuar no próximo vídeo, a visão, os nossos filtros e as nossas experiências determinam também muito da nossa visão de mundo. Então, uma pessoa, digamos que ela teve uma experiência que o pai dela foi alcoólatra, batia na mãe, coisas desse tipo, né? Então, aquilo determina muito da visão de mundo dela sobre casamento, por exemplo, como ele será pai, vai, se for um rapaz, né, determina muito isso. Qual que é o peso, por exemplo, do trato ao outro? Digamos que esse pai era violento, alcoólatra e traía a mãe, e a mãe sofria muito. Então, para a visão de mundo dele, trair, né, será muito influenciado por essa experiência. Se a pessoa teve uma experiência de grande dificuldade financeira, né, isso vai repercutir muito na visão de mundo dela, como que ela vai ver as questões a qual ela se envolverá, positivo ou negativamente. Então, por exemplo, a questão financeira, né, de uma vida difícil lá quando foi criança, ou relacional, essa questão social mais direcionada à família, com um pai muito difícil, violento e tal.
Isso vai influenciar negativamente se essa pessoa tiver baixo nível de resiliência, de maturidade e protagonismo. Então ela se sentirá vítima desse processo que nós falaremos mais adiante. Acompanhe. É só você acompanhar, nós entregaremos muito material aqui. Mas será também extremamente edificante se ela perceber aquilo como uma experiência da construção do seu ser e da forma que ela filtra essas experiências. Então, deixei aqui uma dica, alunos, para a continuidade das aulas, imprescindível para o seu desenvolvimento humano e para o projeto de vida, para o seu projeto de vida, um projeto de vida estabelecido em uma pessoa que está na sua experiência, no seu ser e na sua construção, filtrando, revalorizando, ressignificando, retomando e caminhando firme para frente. Até a próxima aula, onde continuaremos as questões sobre visão de mundo. Grande abraço.